Oi, pessoal! Eba, o pessoal vai começar a entrar. Deixa eu esperar o povo entrar um pouquinho. Aí a gente já te chama. Acho que eu vou chamar, né? Vou te chamar aqui, Ale. Pensa que eu não sei como é que chama uma pessoa. Ô, Fábio, pedi pro meu primo me ajudar, que eu já esqueci. Ô, Ale. Ah, ele não pediu pra entrar ainda. Acho que ele. Ah, agora sim, agora sim. Aí ele já vai entrar, ele já vai entrar. Hoje vai ser um papo super legal que a gente vai ter sobre rejuvenescimento íntimo. Oi, Ale, Oi, tudo bem? tudo bem? Bom, a nossa live hoje vai ser muito especial, né? Acho que a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante para a autoestima feminina, né? Alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia. E eu tenho Sim. certeza que você vai dar um show aí de conhecimento nessa parte de rejuvenescimento íntimo. Ai, que bom. Já tô vendo que tem várias pacientes aí, a Carla da Alemanha, o Góes de Santo André, lá de onde eu vim, né? Que legal. Vamos participar. Vocês podem ir mandando perguntas. A gente vai seguir mais ou menos um cronograma para atingir todos os assuntos, mas assim que tiver pergunta, pode mandar, que a gente vai também ajudando vocês a responder, tá bom? Antes de tudo, acho que a gente gostaria de fazer uma introdução sobre o tema, porque o Alessandro quer falar um pouquinho, porque na verdade as pacientes até me perguntaram durante a semana, porque eu fui abordando um pouco esse tema com elas, e elas foram me perguntando a partir de que idade que tem que fazer, né? Então, aí eu vou deixar o Alessandro falar um pouquinho para abordar um pouquinho isso daí, tá bom? Pode falar, Lê. Bom, a minha visão de ginecologista, né? A gente recebe as pacientes e, particularmente em relação a essa parte de rejuvenescimento íntimo, isso é uma coisa muito subjetiva, né? A paciente que me procura, seja por qualquer motivo, né? Às vezes as pacientes vêm para mim por uma questão de rotina ginecológica, outras vezes elas são encaminhadas porque elas têm alguma patologia cirúrgica, outras vezes a gente precisa fazer um tratamento hormonal nessas pacientes, mas durante o exame ginecológico, a paciente ela está exposta, né? Ela está muitas vezes vulnerável. Então, a minha visão é que a gente tem que acolher essa paciente de uma maneira muito responsável. A gente precisa ser muito cauteloso, né, com o nosso exame ginecológico e sempre respeitar as nossas pacientes. Então, o assunto hoje é essa parte de rejuvenescimento íntimo, né? Então, jamais eu, como ginecologista, examinando uma paciente, eu vou sugerir alguma coisa para essa paciente, né? Então, por mais assim que durante a minha avaliação ginecológica eu de maneira subjetiva ache que os pequenos lábios dela, por exemplo, são um pouquinho maiores, não sou eu que vou sugerir que ela faça uma ninfoplastia, uma cirurgia, ou vou sugerir que ela faça um tratamento estético na área, né? Independente do que eu estou vendo. Então, a primeira coisa é que a paciente ela tem que estar bem com o corpo dela, ela tem que estar bem com a sexualidade dela. Quando a gente fala de sexualidade, isso obviamente envolve o bem-estar dela, o relacionamento com o parceiro. Então, tudo isso que a gente vai falar hoje é uma coisa que é trazida pela paciente, né? Algumas vão perguntar numa primeira consulta, outras vão perguntar numa segunda ou terceira consulta. O mais importante hoje, e é o motivo da nossa live, é que, em sendo um assunto extremamente importante para paciente, a gente tem várias opções, isso a Giana vai poder falar com expertise, nessa parte de rejuvenescimento, né? Então,
O primeiro assunto que eu queria tocar com você, Gi, muitas pacientes vêm para a gente perguntando dessa questão de envelhecimento da vulva, né? A gente lembra que a vulva é a parte externa, seria a genitália externa, e a vagina é o canal, né? Então eu, como ginecologista, quando eu coloco o especo, eu estou vendo a vagina, e eu tenho apenas olhando, eu já sei se essa vagina está bem estrogenizada, né? Olhando a parede da vagina, uma parede lisa, ela tem pouco estrogênio. Uma parede rugosa, ela já tem mais estrogênio, né? E a vagina é extremamente importante para a sexualidade. Então, a questão é que, deixando a vagina um pouquinho de lado nesse momento da live, o que a paciente talvez se incomode mais, uma ou outra, ou às vezes o parceiro, com a parte externa, né? Que elas estão olhando às vezes no espelho, às vezes tem alguma área mais de hipercromia. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Gi, em termos da vulva, né? A paciente que vem para a gente com aquele excesso dos pequenos lábios, que uma vez pode incomodar na relação sexual, pode incomodar na questão da higiene dela, ou até incomoda ela só pelo fato dela achar que está um pouquinho mais aumentado. O que a gente poderia propor para essas pacientes? Como é que a gente poderia ajudar em relação a pequenos lábios? O que tem no mercado de rejuvenescimento? Tá, então vamos lá. A gente vai de tópicos em tópicos, a gente vai ver se a gente atinge todas as queixas dessa região, tá bom? Então, primeiro de tudo, só queria lembrar que muitas pacientes confundem, igual o Alessandro falou, o que é vagina e o que é vulva, tá? Então, vagina é a parte interna, tá? E vulva é a parte externa. A parte externa que compõe o grande lábio, o pequeno lábio, o clitóris, tá bom? Então, só para diferenciar, porque as pacientes até fazem um pouquinho de confusão com isso daí, é uma coisa muito importante. Até mulher faz confusão, eu fico imaginando o homem, né, gente? Então, assim, só para a gente falar que hoje eu posso abordar um pouco também de tratamento vaginal, mas a gente vai falar um pouquinho mais da parte externa, tá bom? Então, vamos lá. Com relação à hipertrofia, né, de pequenos lábios, primeiro falando aqui, uma coisa que você já falou, né, Lê, que isso daí tem que vir da paciente, tem que ser uma queixa da paciente, né? A gente não tem... a paciente me perguntaram, a partir de que idade que eu começo a tratar? Na verdade, assim, não tem isso, porque tem gente que nunca vai querer tratar nada, né? Porque a pessoa tá confortável e ela não tá querendo tratar nada. Então, é igual rosto, né, gente? Tem gente que se incomoda muito, tem gente que não se incomoda nada, tem gente que se incomoda mais ou menos. Então, isso tem que ser uma queixa da paciente, né? Então, assim, então vamos lá. Hipertrofia de pequenos lábios. O que a gente pode pensar em fazer? E que os resultados são muito interessantes. Primeiro de tudo, a gente não pode esquecer que tem a cirurgia. E aí não sou eu que faço. Geralmente é ginecologista ou cirurgião plástico, né, Ale? Que essa cirurgia chama ninfoplastia, né? É isso, Ale? Sim, ninfoplastia. Tá. Tudo, o tratamento de rejuvenescimento, né, que você vai falar, e a cirurgia, eles não são competidores, né? A primeira coisa é isso. Às vezes vem uma paciente para mim que tem um aumento muito expressivo de pequenos lábios, a melhor opção para ela vai ser o tratamento cirúrgico, né? Existem algumas técnicas de cirurgia. Eu, particularmente, eu não gosto que às vezes muitos colegas fazem de cortar os pequenos lábios, porque é uma região muito inervada, né? Tem vários nervos do ramo pudendo. Então, se você vai lá e corta esses pequenos lábios, essa paciente ela pode no futuro apresentar uma dor neuropática, que é uma dor em queimação, em pontada, isso pode acabar com a sexualidade dela. Então, eu particularmente, quando opto pelo tratamento cirúrgico, eu gosto de utilizar uma técnica que a gente faz um retalhozinho, fica ótimo, até diminui o introito vaginal, mas o pós-operatório ele é bem chatinho, são 40 dias que essa vulva vai ficar bem edemaciada, que não pode mexer, é um pós-operatório bem chato. Então, hoje eu recebi uma paciente que ela veio falar para mim de cirurgia e eu falei assim, olha, nesse seu caso,
O laser, né, e a Gi vai falar agora, é uma excelente opção. A gente não precisa fazer a cirurgia. Então, é isso que eu queria que você introduzisse um pouquinho, Gi, e falasse Tá, para a gente começar de pequenos lábios, o que a gente tem para oferecer para reduzir esses pequenos lábios e aí a foto. tá. O que eu gosto muito, que eu vejo muita, mas muita satisfação das pacientes, é um procedimento que chama radiofrequência. Eu gosto muito de uma máquina que chama Exilis, que é uma radiofrequência super potente. O que a paciente? São 4 sessões, de 4 a 6 sessões. As sessões podem ser semanais ou quinzenais. A paciente sente só um calor no local e não tem queimação, não tem nada. Depois não fica demasiado, não tem pós, a paciente não fica incomodada. Então, assim, é um procedimento que a gente vê realmente redução dos pequenos lábios por contração do colágeno, né? Como essa é uma região que é uma região mucosa, é uma região que tem muito resultado, tá? Porque a gente consegue estimular muito colágeno nessa região. Então, a gente vê retração de tecido mesmo. Então, às vezes, um pequeno lábio que está um pouquinho mais para fora, que está um pouquinho desajeitado, o paciente está incomodada por vários motivos, a gente consegue melhorar muito com radiofrequência. E eu gosto do Exilis, que é uma radiofrequência super boa no mercado. A gente usa ela para o rosto, a ponteira de fazer a parte genital é outra ponteira. A gente usa existe uma camisinha que a gente coloca no probe, né, na ponteira. Então, assim, não tem risco nenhum de contaminação, né? Tudo esterilizado. Então, assim, é um procedimento maravilhoso pela falta do pós. Isso os pacientes gostam muito e com muito resultado. A gente gosta bastante mesmo. Quando o paciente tem um pouquinho mais do que eu acho que eu vou ter a resposta com o Exilis, eu às vezes associo o laser mesmo, tá? Então, o Exilis é uma radiofrequência e o laser eu gosto muito do Fotona, tá? Então, quando a gente associa, então, radiofrequência com fotona, o fotona, ele é um laser erbium. Já esse, você sente um quentinho mais intenso, assim, conforme você vai dando os disparos. Fica um vermelhinho, um ardidinho, igual quando a gente faz no rosto, tá? Um detalhe da região íntima é que a gente sempre tem que fazer potências menores, porque a pele é mais delicada, a pele é mais fininha, né? Então, a gente consegue ter bastante resultado da associação desses 2 tratamentos e os pacientes ficam muito satisfeitas. Fora que quando a gente faz o fotona, faz o laser na parte externa, a gente acaba tendo um clareamento, que é super bem-vindo, né? A gente sempre gosta de clarear um pouquinho ali também, a região da virilha, né? Bom, vou chegar na virilha ainda, mas então, assim, excesso de pequenos lábios ou flacidez de pequenos lábios tem tratamento não cirúrgico e é super interessante. Acho que eu consegui, né, falar, Ale, disso daí. Sim, eu acho então ficou muito claro, né? O Exilis e existe a opção também de complementar com a O ponteira fotona. externa do Isso, Fotona. E isso. nisso que você falou, algumas pacientes também elas se queixam, né? Que a região ela tá um pouco mais escurecida. Algumas manchinhas, assim, isso pode estar relacionado com a acantose nigricans, que é uma alteração no metabolismo da insulina, ou às vezes pode ser Isso. alguma coisa própria da pele dela. O que a gente pode fazer para melhorar essas manchas também? Então, aí na região, a região da virilha, a região toda genital, ela sofre muito atrito, né? É calcinha, é lycra, é calça apertada. E o principal problema que eu vejo muito é depilações repetidas, né? Com cera, com gilete, né? Então, isso tudo vai causando uma agressão na pele. Essa agressão, tudo que fica vermelho, gente, depois vai ficar escuro. Então, por exemplo, uma picada de pernilongo fica vermelhinho, depois fica marronzinho. Então, imagina a virilha, coitada, né? Uma situação ali que a pele fina e esse atrito constante, a gente acaba escurecendo essa região. E os pacientes não gostam, ninguém gosta de ficar com a virilha escura. Então, para clarear, a gente já tem mais tratamentos, né? Quando tem escurecimento e um pouquinho de flacidez de pele, de virilha, porque a paciente engordou, emagreceu e tal, eu gosto de fazer fotona. Porque aí eu trato 2 coisas. Eu trato a cor e trato o envelhecimento da pele, quando ela vai ficando meio pergaminhadinha, assim, aquela pele bem fininha. Então, você trata as 2 coisas. Isso dá para fazer também além axila. Eu tenho paciente que me reclama da axila, que a axila tá escurecida, um pouco enrugadinha. É de tanto fazer depilação.
Então, com cera, né, pessoal? O ideal é assim, quem puder fazer laser, faça laser, porque você faz o laser e você perde aquele atrito, né? Então, o que acontece? Escurecimento com flacidez, eu gosto de fazer fotona e os resultados são super bons. E a gente faz mensal, umas 3, 4 sessões. Fica um ardidinho num dia, no outro dia já passa, não é nada demais. Quando tem só escurecimento e a paciente é mais jovem e está incomodada, eu gosto de fazer um laser que chama Spectra, que é um laser que é de hipercromia mesmo, tá? Então a gente vai tratar simplesmente a hipercromia, trabalha um pouco também qualidade de pele, mas menos do que o fotona. Mas a gente tem muito resultado de hipercromia. Às vezes eu até associo os dois lasers para fazer um protocolo que, na verdade, cabem os dois para ter um resultado ainda melhor, tanto de qualidade de pele quanto de escurecimento. Outra coisa, quando tem escurecimento, a gente pode também usar creme em casa, né, gente? Como no rosto, né? Ai, posso passar um cremezinho na virilha, posso passar nos grandes lábios, períneo, até no ânus tem paciente que me pede para passar. Então, assim, dá pra gente fazer um clareador, não pode ser um clareador agressivo, né? Tem que ser um clareador mais leve, mas o uso contínuo ajuda muito a clarear também. E também tem peeling, gente, é muito assunto. A gente pode fazer peeling íntimo também, pegando a virilha, os grandes lados, o ânus, o períneo. O períneo, o Ale pode até falar melhor que eu, mas é aquela distância entre a vagina e o ânus. Então, toda aquela região a gente... Porque ali é pele, lógico que é uma pele mais fina, a gente usa peelings um pouquinho menos agressivos do que a gente usa no rosto. Mas os resultados são muito legais também. Então, toda essa coisa da cor, a gente consegue tratar e o resultado é muito legal, viu? Consegui falar? Falei, né? Conseguiu, tá maravilhoso. Tá. Eu acho que é um assunto, como eu disse, né, que a gente está falando é extremamente importante, porque isso faz parte do bem-estar feminino, né? Sim. Uma coisa que a gente vê também é que durante o processo de envelhecimento, acho que é normal, o colágeno ele vai diminuindo no corpo inteiro, né? Sim. E algumas pacientes elas se queixam também em relação aos grandes lábios dela, né? Eles ficam um pouquinho mais Sim. flácidos. O que poderia ser feito em relação aos grandes lábios agora? Tá, vamos lá. Com relação aos grandes lábios, eu acho que tem muito a ver também, viu, Ale, com várias coisas que aconteceram durante a vida da mulher. Então, assim, engorda e emagrece, né? É que nem um abdômen, né, gente? Vai engordando, emagrecendo, depois fica flácido, né? O grande lábio, ele tem muita gordura. Ele é um tecido do nosso corpo que tem muita gordura. A paciente engorda, ele engorda. A pessoa emagrece, ele emagrece. Então, quem que queixa mais do grande lábio? Geralmente são pacientes mais magrinhas, né? Que acabam perdendo um pouquinho da gordura dessa região. E o que a gente pode fazer? Às vezes é pelo envelhecimento também. Pode ser uma paciente mais cheinha, mas pode também ter uma flacidez dos grandes lábios pelo envelhecimento também, tá? E se for envelhecimento mais magra, daí realmente às vezes elas precisam de um pouquinho de ajuda porque ficam incomodadas com essa flacidez do grande lábio, né? Então, a gente usa ácido hialurônico, gente. A gente usa o mesmo que a gente usa no rosto, tá bom? É incrível o resultado. A gente não pode se basear só no tratamento com ácido hialurônico, tá? Mas a gente usar, às vezes, meia ampolinha de cada lado, que é 0,5. Meia ampola, gente, são 10 gotas, pra você ter uma ideia. Se você pingar 10 gotinhas de remédio, aquilo ali tem meio ml. Então, meio ml em cada grande lábio já faz uma diferença, já fica mais lisinho, mais normalzinho, não fica aquela coisa murchinha, enrugada. Então, ácido hialurônico a gente pode usar, mas o que é incrível dessa região e que a gente tem feito com mais frequência são os bioestimuladores de colágeno, gente. Os mesmos que a gente coloca no rosto, no pescoço, pode colocar em qualquer lugar, né? No braço, no glúteo. Eles que são Radiesse, o Sculptra, o Elancê, a gente pode usar no grande lábio, tá? E o que eles fazem? Eles não são preenchedores, eles são bioestimuladores de colágeno. São substâncias químicas que a gente injeta, precisa de uma picadinha, mas a gente faz com anestésico também. A injeção não é dolorida. Então, o que acontece? A gente consegue fazer o estímulo de colágeno dessa região, para a pele perder aquela coisinha do flácido, aquela coisinha de apergaminhado, né? Daquela coisinha frouxa. Então, o resultado é incrível. E, por incrível que pareça, a gente também pode fazer, por exemplo, ultrassom microfocado nos grandes lábios. Por quê?
O mesmo que a gente faz também em rosto, né? Ulthera, Ultraformer. A gente pode fazer nos grandes lábios para fazer tônus, né? Então, imagina tudo isso. Às vezes, a paciente não quer passar por um procedimento cirúrgico, às vezes não quer ter o pós, né? Embora algumas pacientes tenham até indicação, a gente explica, olha, o melhor para você talvez seria cirúrgico. Ah, mas eu não quero, eu prefiro o que der para melhorar com um procedimento minimamente invasivo de consultório, eu quero melhorar. Então, a gente pode fazer bioestimulador de colágeno, a gente pode fazer Ulthera, pode fazer fotona para flacidez de grande lábio também associado. E o Exilis também, que faz a retração do grande lábio. Então, assim, são inúmeros os tratamentos. Às vezes até perco a conta. São muitas coisas que a gente pode fazer mesmo. Então, assim, se a paciente está incomodada, hoje em dia, tem como, né, tratar sem ter muito pós de cirurgia, né? Agora, tem casos que são realmente cirúrgicos, né, Ale? E aí a gente explica para o paciente. Mas muita coisa a gente trata no consultório. E é incrível, né? Os resultados são muito bons. E uma vez que a gente consegue o resultado, né, que a gente estava pretendendo, eu acho que toda vez que a gente mexe com estética também, a gente tem que também tomar um pouquinho de cuidado com o que a paciente espera e o que a gente pode oferecer também, né? Sim. Porque, como a gente começou essa live, as coisas são muito subjetivas, né? O importante é cada um estar bem com a sua aparência física, com a sua sexualidade, mas uma vez que a gente consegue aquele resultado, esse resultado com esses tratamentos que você falou que são minimamente invasivos, né, que são em níveis ambulatoriais, existe a necessidade de uma manutenção? E de quanto tempo é feito isso daí? Olha, eu acho que assim, o que a gente faz, Ale, é que é meio assim, é meio como que um rosto, sabe? Tô vendo que a minha dentista querida tá aqui, é igual ir na dentista, né, gente? Dá pra ter dente bonito assim, ó, faço propaganda da minha dentista, que ela é maravilhosa, Cici, ela tá aí. Então, assim, tem que ir sempre, né, gente? Amanhã eu tô aí, viu, Cici? Então, assim, a gente precisa cuidar do dente, cuidar da pele, cuidar do cabelo. Então, assim, uma vez feito, quando você realmente trata tudo que estava incomodando e a paciente tem aquela melhora, a gente precisa dar uma revisada anual. Uma revisada anual. Às vezes, fazer só uma radiofrequência para manutenção, né? Vai depender muito se a paciente emagreceu, se engordou, isso daí também tem um pouco a ver, principalmente dos grandes lábios. Então, assim, geralmente é anual a manutenção, mas não que ela tenha que fazer tudo de novo. É mais ou menos como que a gente faz com o rosto. Às vezes eu pego uma paciente que está muito tempo sem se cuidar e aí tem muita coisa para fazer. É igual dente, gente. Agora, quando ela já se cuida, a gente não tem tanta coisa para fazer, né? Então, eu acho que essa manutenção, se a paciente der uma olhadinha anual, se aquilo que estava incomodando ela voltou a incomodar. Porque, assim, preenchimento pode durar de 1 ano e meio a 2, né? O bioestimulador de colágeno também é por volta de 2 anos, né? Então, e aquele colágeno que a paciente ganhou, ele vai ficar ali. Ele não vai sair dali. Então, o preenchedor fica ali 2 anos, mas o colágeno que ele fez fica ali mais tempo. É que nem no rosto. Então, pode ser que até 2 anos, às vezes até 3, né? Volte a incomodar novamente uma coisa que estava incomodando e a gente volta a reabordar, né? Mas depende muito, mas é mais ou menos isso. Entendi. Tem algumas pacientes também que se queixam de um acúmulo de tecido adiposo na região acima do pubis, né? Que seria um monte de veios. Isso dá para mexer? Como é que dá para melhorar um pouquinho isso daí? Dá sim. Com o envelhecimento, a gente acaba, algumas pacientes acabam se incomodando com essa gordura. E também, às vezes, por causa da cesárea, né, Ale? A cesárea, às vezes, dá aquela afundada. E aí, a parte do começo do genital fica muito elevado, né? Então, isso daí é gordura, e a gente trata como a gente trata qualquer gordura do corpo. Então, vamos lá, a gente até pode fazer um co-sculpting nessa região, que é aquele aparelho que congela a gordura, faz uma sessão e aquilo diminui. É muito legal. Um pouquinho dolorido por causa da região, mas dá para fazer. Se a paciente não quer fazer algo assim, que é só uma sessão, quer fazer mais devagarzinho, para vendo como que vai indo o resultado, a gente pode colocar algumas enzimas lipolíticas, que são enzimas que quebram
a célula gordurosa, né? E isso a gente faz, às vezes, em pequenas gordurinhas, de gordurinha de sutiã, a gente acaba fazendo com o paciente, precisa de algumas sessões, aí depende do tamanho da gordura, 3 sessões, 4 sessões, pode ser feito quinzenal, que é muito interessante o resultado, porque tem paciente que chega a pedir pro plástico fazer lipo nessa região. Só que a lipo, ela acaba deixando um pouquinho de flacidez, né? Então, assim, eu não acho muito legal fazer lipo nessa região. Então, se a gente tratar aos pouquinhos, né, e deixar uma gordurinha normal, só baixar um pouquinho que está incomodando, a paciente às vezes já fica super, super feliz. Então, é uma coisa que a gente consegue tratar também. Olha, tem umas perguntas aqui. Ó, a Camila, amiga maravilhosa, está perguntando se o preenchimento é feito com qual substância? Com ácido hialurônico, Camila. O mesmo que a gente usa para erguer rosto, a gente usa nos grandes lábios ácido hialurônico. E a minha querida dentista perguntou, o que ela perguntou? Perguntou um pouquinho sobre incontinência urinária, que pode, se tem alguma coisa de consultório que a gente possa fazer. Quer explicar um pouquinho sobre a incontinência? Tem que ser leve, né, Lê, para melhorar com laser, né? Você sabe? Você quer me explicar isso daí? Quando a gente fala de incontinência urinária, né, a gente tem que fazer 2 diagnósticos diferenciais, são principais. Um é a incontinência urinária de esforço, né? Então, aquela mulher que teve um parto, por exemplo, ela tem uma deficiência do tecido de sustentação da pelve. Então, a bexiga ela pode cair um pouquinho e, por diferença de pressão, ela pode perder urina. Por exemplo, quando ela tosse, quando faz algum esforço, ela vai perder urina. Então, essa é o primeiro tipo de incontinência urinária, que é uma incontinência urinária de esforço. Normalmente, esse tratamento ele é cirúrgico, né? A gente vai restabelecer essa face de sustentação que foi perdida. Na maioria das vezes, a gente faz um procedimento chamado de sling, a gente passa uma telinha suburetral, ou seja, embaixo da uretra, e a gente restabelece um pouquinho da anatomia. Obviamente, quando tem essas deficiências nesses tecidos de sustentação, existem outras deficiências, mas isso a gente corrige cirurgicamente, com a cirurgia. Existe um outro tipo de incontinência urinária, que é uma incontinência urinária relacionada com aumento das contrações do músculo da bexiga, né? A paciente ela não vai apresentar uma perda de urina ao esforço, mas ela vai apresentar sintomas de aumento de frequência urinária, de uma urgência para fazer xixi. Então, por exemplo, essa paciente ela sente que a bexiga dela está cheia, ela tem que sair para o banheiro para fazer xixi. Então, uma urgência. Então, esse diagnóstico é clínico de uma hiperatividade da bexiga. Então, nesse segundo caso, o primeiro caso seria cirúrgico, mas nesse segundo caso, o tratamento, muitas vezes, ele é clínico, né? E aí, o laser, né, a ponteira do fotona, principalmente, teria uma importância para esse tratamento. Porque toda vez que é colocado o probe na vagina e a partir dessa fonte de energia é estimulado o pudendo, esse estímulo que vai para o cérebro, ele faz ativar alguns nervinhos que acalmam a musculatura da bexiga. Então, especificamente nessa paciente que tem urgência miccional, tem uma bexiga hiperativa, utilizar a ponteira do fotona ou alguns outros tratamentos clínicos, a incontinência urinária pode melhorar sim. Então, tem que passar especificamente nesse caso, tem que passar com o ginecologista para a gente fazer esse diagnóstico, né? Às vezes a gente pede até um exame urodinâmico e direcionar. Não, esse caso seria melhor fazer um tratamento cirúrgico, esse caso vai responder bem, seja com a fisioterapia, seja com a ponteira vaginal do fotona. Então, existe sim, quando bem indicado, uma melhora da incontinência urinária da urge-incontinência urinária. Acho que deu para entender, né? Deu. Olha, outra coisa, aquela máquina, porque tá chegando no Brasil
Bom, eu até já comprei aquela máquina do músculo. E aí você põe no abdômen, põe no braço, põe no glúteo. E aí a musculatura ativa e a gente faz um pouco de hipertrofia muscular, força muscular. Você escolhe se você quer perder gordura e tal. Mas está chegando também a cadeira, né? Para o paciente sentar e fortalecer a musculatura do períneo, né? Para quem que é importante isso, Alê? Olha, toda mulher que tiver uma queixa, isso é avaliada na consulta ginecológica, que tiver uma queixa relacionada com assoalho pélvico, né? Isso estaria indicado. Mas, obviamente, a gente precisa, na consulta ginecológica, avaliar cada caso. Mas, como você falou, isso daí eu acho que é uma novidade muito interessante, essa cadeira, né? Para fortalecimento do assoalho pélvico. O assoalho pélvico ele tem um papel importante nesses processos da evacuação, da micção, e é uma coisa que vai ser promissora mesmo. Hoje, voltando um pouquinho para essa parte da ponteira. Peraí, que eu vou comprar essa cadeira e vou trabalhar sentada nessa cadeira. Já pensou, Interessante. gente? Que maravilha, gente. Não, demais, né? Vai lá, Falando, Lê, fala. falando um pouquinho da vagina, né? Da parte da mucosa, Tá. do canal, né? Eu acho que a gente tem duas opções interessantes quando no processo de envelhecimento, né? Que é resgatar, devolver para essa mulher o equilíbrio hormonal, né? Quando a gente faz uma reposição hormonal. Então, muitas vezes, essa mulher ela vem para a gente com uma vagina extremamente seca. Isso não vai atrapalhar a vida sexual dela, mas diminui a imunidade local também, né? Às vezes a mulher começa a ter até mais infecção urinária em função do hipoestrogenismo. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal, a gente resgata o estrogênio vaginal, a gente vê que melhora muito essa parte da vagina. O que o Fotona poderia agregar, né? A ponteira vaginal do Fotona poderia agregar em relação à vagina também? Olha, eu acho incrível os resultados dos estudos do Fotona com a vagina, porque a gente vê um espessamento da camada superficial mesmo, né? A gente tem um espessamento. Então, porque com o envelhecimento, com a falta de hormônio, a gente vai tendo uma atrofia, né? Da mucosa da vagina. E os estudos mostram, assim, e sabe, Ali, é uma coisa interessante, porque assim, falando aqui entre nós, né, e algumas pessoas, o que acontece? Alguns lasers não tem estudo científico, né? Eu não consigo comprar um laser que eu vou aplicar num paciente que eu não sei o que vai acontecer, né? Então, o Fotona já é um laser. Eu sou apaixonada por esse aparelho porque assim ele realmente entrega o que ele promete. Então, assim, uma paciente que por um acaso não consiga usar hormônio por câncer de mama, por algum outro motivo, por trombose, não sei, mas assim, ela não consegue usar estrógeno e ela entra na menopausa. Fotona vai ser vida para essa paciente, porque vai devolver a espessura da parede vaginal, vai devolver o tônus dessa vagina, do canal, né, do vaginal. Então, assim, é um aparelho incrível e eles indicam, quando é para isso, 3 sessões anuais. Elas são feitas mensais. O paciente faz 3. Não tem dor, gente. Por mais que você fale, ai, laser na vagina, meu Deus, vai doer. Não dói, né? Por que não dói? Não tem, né, nervo, né? Ali, o que acontece? Você explica isso aí? Por que não dói? Olha, na verdade, assim, a vulva é extremamente inervada, né? Não, eu tô falando na vagina, A vagina também. Eu acho que eu não Eu sei. acho. Eventualmente, eu não sei de uma maneira assertiva responder essa sua pergunta, né? Eu sei que tem Mas não dói. O paciente sente só um quentinho, assim, não é desagradável para o paciente, né? Então, assim, por exemplo, no rosto ele dói mais do que na vagina. Então, assim, e ele faz essa hipertrofia da parede vaginal, que é muito importante para. Não é que nem um ultrassom, não, Camila. Ele você põe um espéculo, ele é um cilindro. E na ponta ele dispara, então ele vai disparando desde lá do fundo do canal da vagina até o introito vaginal, entendeu? E o médico só introduz
e ele vai retirando e nisso ele vai jogando o laser 360 graus até a retirada. Então é muito interessante o resultado desse aparelho, com um estudo científico comprovado, para devolver lubrificação, tônus e tudo mais. Algumas pacientes, né? Isso daí eu não sei, mas algumas pacientes dizem que melhora o prazer. Aí eu já acho que é de cada uma, não sei, é uma coisa um pouco mais, assim, subjetiva. Não tem estudo mostrando isso, né? Que a vagina talvez fique um pouco mais apertada, eu não sei. Mas isso são relatos de pacientes que fazem, né? O tratamento. Então, isso daí é uma coisa que a gente chega a... Então, tem pacientes jovens que estão querendo fazer fotona, gente, por causa disso, né? Imagina, ai, minha vagina fica mais apertada, eu vou ter mais prazer na relação. Então, tem aí uma onda de paciente que nem está na menopausa e que pensa em fazer e acaba fazendo para ter essa melhora do tônus vaginal. Às vezes, quando tem parto normal, né? Essas coisas. Então... é uma coisa bem interessante, né? Já ouviu esses relatos, Ale, com fotona? Já ouvi esses relatos, mas assim, acho que essa questão da sexualidade está muito relacionada com como a paciente se enxerga, né? Com o Sim, bem-estar dela, com o equilíbrio hormonal dela, com o relacionamento interpessoal. Eu acho que é extremamente importante que essa vagina, em relação ao prazer, esteja bem lubrificada, tenha um trofismo adequado, né? Aquela vagina que é muito seca, que tem uma parede mais fina, obviamente durante a penetração a mulher vai sentir dor, vai machucá-la, né? Vai ter sim, umas fissuras. E tanto o hormônio quanto essa estimulação com fotona, isso aí melhora também a quantidade de vasos, né? Que chegam na vulva e principalmente no clitóris. Então, é uma região que vai ficar mais vascularizada e uma vez que o clitóris fica mais vascularizado, ele fica mais saliente, a mulher começa a ter uma ereção, né, com o clitóris, o tecido embriológico do clitóris e da glande é o mesmo. Então, a mulher, quando está excitada, ela tem uma ereção do seu clitóris também. Então, tudo isso daí vai levar um estímulo maior e mais prazer da mulher. Então, tem relação, sim. Mas a gente também tem que usar tudo isso daí, acho que é um arsenal, né, que tem muito grande, né, para melhorar a estética da genitália externa, né? Principalmente de pequenos lábios, grandes lábios, a parte do períneo. Então, existe um arsenal muito grande, né? Independente se é o ginecologista ou o dermatologista que vai trabalhar nessa área, é sempre importante procurar uma pessoa que tenha experiência, expertise, né? Nisso daí. Lembrar que, assim, que isso é sempre uma queixa que a paciente traz, não é a gente que tem que, durante o exame, falar assim, olha, aqui poderia ser assim ou poderia ser assado. Isso daí a gente nunca vai fazer, mas a gente sempre vai estar à disposição das pacientes. Se elas tiverem alguma queixa, a gente tem um arsenal aí, muitas opções, né? Isso é uma coisa que evoluiu muito nos últimos tempos para a gente poder ajudar as pacientes, né? Eu vi uma pergunta aqui que me chamou a atenção, né? Alguém perguntou, esse peeling, né, íntimo, a gente faz em casa, pega no consultório, porque isso aí me parece uma coisa meio, assim, que tem que tomar cuidado para não se queimar também. Quem faz? Não é para levar Não para é, casa, não, não gente. é a paciente que vai fazer, né? Não, o peeling é assim. A gente passa aqui no consultório, na paciente, então a gente passa onde ela estiver queixando, né? Virilha, grande lábio, períneo, ânus, onde ela falar que ela está incomodada, né? E aí a gente passa, a gente pede para o paciente vir com uma roupa confortável, né? Não vir com uma calça apertada para não ficar tirando o peeling dali, então de preferência vir com uma saia, pode ir embora até sem calcinha para não ficar retirando o peeling da região, porque ele é um creme, tá, gente? Ele é um creme, um sérum, alguma coisa assim, tá? Uma coisinha leve. Então a gente passa, pede para o paciente deixar de 4 a 6 horas e depois ela lava. Como é uma região muito delicada, a gente não consegue usar ácidos assim muito fortes, né? Que nem no rosto que a gente descama. Imagina descamar toda aquela região, você pode favorecer a infecção. Então, assim, a gente não usa ácidos muito agressivos, mas a gente usa clareadores que em potência um pouquinho maior do que os cremes caseiros, junto com ácidos mais suaves, que dão resultados muito legais. E elas gostam, às vezes fazem 2, 3 sessões, já melhora bastante, viu? Então, agora uma coisa importante, Ale, é falar da depilação também, porque
cera, gilete, isso daí agride demais a pele, gente. Então, assim, quem puder fazer laser, hoje em dia, laser de pelo barateou bastante. Então, assim, quem puder fazer nas suas filhas, que já são, sei lá, 17 anos, 16, 17 anos, já puder eliminar os pelos que incomodam, a axila, a virilha, eu acho super válido, porque deixa essa região mais rejuvenescida, mais clara, né? Não fica com aquela agressão o tempo inteiro. Essa coisa do pelo é importante. Eu tive uma pergunta durante a semana que eu vou até falar. Uma paciente me perguntou, pode tirar todos os pelos da região íntima? Não, eu não tenho nada contra, né, Lê? Você também não tem, até te perguntei isso daí, na verdade. Eu acho que sem o pelo fica até mais fácil a limpeza da região. Eu acho que o pelo atrapalha a limpeza, né? Antigamente se falava que o pelo ficava ali para proteger, né, gente? Proteger o quê? O grande lábio do quê? Não, não faz muito sentido. Então, assim, a paciente que por opção deseja retirar tudo, pode retirar. A paciente que por opção deseja deixar tudo, pode deixar também. Tirar metade, tirar... Então, assim, isso é uma questão muito pessoal, gente. Igual a cor de cabelo. Cada um faz o que quer. Então, assim, só orientar que realmente não precisa ter preconceito com essa coisa. Se de repente você não gosta de pelo e quer tirar tudo, pode tirar, porque não vai fazer mal, tá? E aí você pode tirar com laser, que é a melhor opção, na verdade, para você não ficar com agressão da pele, né? É isso, né, Ale? Sim, concordo com você. Eu acho que a última coisa que talvez fosse importante a gente abordar é em relação, assim, algumas pacientes elas se incomodam com algumas pintas também, né? Ah, isso é importante. E eu acho que existe uma questão, assim, algumas, obviamente, não sei se você acaba fazendo dermatoscopia para toda a pinta da região da vulva, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas pintas. Obviamente, acho que a grande maioria das vezes são pintas que, por mais assim que algumas se sintam incomodadas em relação à estética, mas é sempre importante que a dermatologista dê uma olhadinha também, porque nós, ginecologistas, obviamente a gente está fazendo o exame ginecológico e a gente tem muita experiência assim com a parte de doença sexualmente transmissível, com HPV, né? Às vezes a paciente acha que é uma pinta, é uma lesãozinha de HPV, mas em sendo pinta, a gente acaba referenciando para o dermatologista, né? Então, assim, qual que é a sua conduta com as pintas ou às vezes, as manchinhas? A gente falou muito de mancha mais escura, mas algumas manchinhas mais claras. Queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. Primeiro de tudo, gente, a gente nunca pode achar que qualquer pinta que nasce ali, que é normal, que não precisa mostrar para o médico. Então, assim, porque eu já vi paciente que veio no consultório me mostrando, ai, nasceu uma pinta aqui, mas acho que não é nada, vou te mostrar. E era HPV, né, gente? Porque confunde um HPV pequenininho, que é uma pápulazinha assim, uma bolinha assim para fora, meio marronzinha, né, Lê? Confunde com pinta, a paciente acha que e era um HPV, né, gente? Então, assim, primeiro de tudo, tem que mostrar tudo, viu, gente? Não precisa ter vergonha de nada. A gente tá aqui para ajudar vocês no que precisar. Então, assim, tudo que tiver ali que acha que apareceu, que é novo, tem que mostrar. Então, assim, os nevos dessa região, que são as pintas, né? A gente chama de nevos, eles são muito semelhantes a todos os nevos que a gente tem no corpo. Então, assim, a gente olha primeiro de olho com uma lupa e a gente vai falar, olha, esse aqui é tranquilo. Agora a gente fala, esse daqui não é tão tranquilo. Aí vamos fazer uma dermatoscopia. Então, a dermatoscopia, ela é um aparelho, vamos dizer que é tipo um ultrassom da pinta que a gente tem no consultório. E aí a gente faz para ver se a pinta é boazinha ou não. Se for feinha, tem que tirar. Se for boazinha, a gente acompanha. Então, não pode negligenciar, né, as pintas dessa região, viu, gente? É uma coisa muito importante, porque, por exemplo, temos que falar do melanoma. O melanoma, ele dá em qualquer região. Onde tem pele, ele pode dar. Couro cabeludo, região genital, qualquer lugar. Então, não precisa ser lugar que tome sol para aparecer melanoma, tá, gente? Então, uma pinta nova ou antiga que tá mudando, ou mesmo antiga que nunca mostrou para ninguém, tem que mostrar. Tanto homem quanto mulher, isso mesmo, Camila, tanto homem quanto mulher. Não precisa ter pudor para mostrar nada. Então, a gente tem que ver tudo, porque é pele. E ali pode ter um melanoma, viu, gente? Então, assim, não podemos negligenciar pintas em nenhuma região do corpo, né? Tá bom? Sim. O que mais, Bom, Ale? não, eu acho que assim que a conclusão, assim, a gente está indo para o final, mas hoje existem muitas opções, né, em relação a rejuvenescimento íntimo, né?
acho que você deixou bem claro, do mesmo jeito que eu acho que a mulher precisa se sentir bem com ela mesma, né? Então, se ela cuida do rosto dela e muitas vêm com queixa, assim, de que gostariam de melhorar a estética da genitália externa, né? Eu tô falando de genitália externa porque ninguém olha lá dentro, que seria a vagina, né? Quem vai Sim. olhar lá dentro e ver como é que tá a saúde vaginal sou eu, é o ginecologista, né? Então, mas em relação à vulva, uma vez assim que tem a queixa da paciente, tanto em relação a monte de Vênus, como em relação a pequenos lábios, grandes lábios, períneo, isso aí tudo existe tratamento, né? Os tratamentos eles podem ser feitos com determinada frequência, de modo a melhorar a autoestima da paciente, né? E assim, não existe aquela vulva que qual é a vulva ideal, né? Cada mulher tem a sua vulva, existem assimetrias, nada no corpo da gente é simétrico, né? Isso em relação à vulva, em relação à mama, e o mais importante é a paciente estar bem com ela mesma, né? E o que precisar, existem muitas opções, obviamente, quando a gente fala de laser, de aparelho vocês entendem muito melhor do que eu disso, mas aparelho de radiofrequência, existem muitas marcas no mercado, eu imagino que existam indicações diferentes e é sempre importante procurar um especialista neste campo da atuação, né, que acho que a maioria são ginecologistas ou dermatologistas, para poder aconselhar a paciente, né? E tomar muito cuidado com o excesso, né? Porque tudo que é agressivo pode fazer muito mal. Às vezes, algumas pacientes, elas me perguntam de cirurgias em relação a clitóris, né? E eu sou totalmente contra. O clitóris é uma região extremamente inervada. Existe isso? Pois Pra quê? às vezes eu fico horrorizado com algumas propostas de cirurgias em clitóris. Porque o clitóris é uma região que, se mexer, qualquer problema lá, essa paciente, como eu disse, vai ter uma dor neuropática para o resto da vida. Mas Uma qual que é o crise de choque. objetivo? Qual que é a Algumas, intenção? Nunca vi isso. algumas pacientes, elas têm uma hipertrofia de clitóris, né? Por algumas questões. Normalmente é um uso um pouco exagerado de alguns androgênios. Então, o clitóris, como eu disse, ele tem que ficar mais saliente, ele tem que ter a ereção quando a mulher está excitada. Isso é extremamente importante para ela e para o parceiro dela. Mas uma vez que esse clitóris hipertrofia, ele vira um micropênis, isso é irreversível, né? E qualquer cirurgia nessa região, ela é perigosa. Ela pode levar essa dor neuropática, uma dor em queimação, em pontada, em facada, e acaba com a sexualidade da mulher. Então, seja em relação a procedimentos cirúrgicos, seja em relação a procedimentos estéticos, a gente tem que sempre, como qualquer coisa na vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, o bom senso, né? Então, acho que essa é a mensagem. A gente tem um arsenal terapêutico muito grande para ajudar as pacientes em relação a rejuvenescimento íntimo, em relação a parte externa, a parte interna, mas sempre buscando o equilíbrio e evitando excessos. Então, eu fico muito preocupado quando você fala que pacientes jovens vêm ao consultório para querer melhorar. O paciente não tem deficiência estrogênica, não tem nenhuma lesão em períneo, não tem problema com o assoalho pélvico dela, está bem estrogenizada, está com colágeno em dia e vem procurar a gente para melhorar uma coisa que não dá para ser melhorada. A gente tem que lembrar que o ótimo é o inimigo do bom e a gente tem que colocar isso daí para as pacientes sempre de uma maneira muito equilibrada e responsável. Então, essa seria a minha mensagem de hoje. Eu também acho, Ale, isso daí é muito importante. Primeiro que a gente falou várias vezes, tem que ser queixa da paciente. A gente nunca vai falar, olha o seu grande lábio assim ou assado, porque isso não tem nada a ver. Tem que ser um problema para a paciente aquilo, né? E a gente tem muito no que ajudar, se a paciente quiser, né? Então, é bom que a gente resolveu fazer essa live, porque é um assunto um pouco meio assim, tem gente que não fala sobre isso, né? Então, assim, a gente falou, vamos falar sobre isso, é uma coisa que liga nossas duas especialidades, né, Lê? Várias coisas ligam, né? Principalmente hormônio e tudo mais. A gente acaba cuidando muito de mulheres, eu cuido de homens também. O Ale até acaba fazendo um pouco de reposição masculina, mas o forte nosso aqui na clínica é a mulher. Então, assim, a gente tem esse assunto em comum e aí a gente queria esclarecer para vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês quiserem ainda mandar, eu vou respondendo aí durante a semana, tá bom? Obrigada, viu, Ale?
E na próxima a gente vai fazer uma... Olha lá, a Flávia está perguntando, mas espera, só querer não é critério? Só querer é critério, sim. Se a paciente está incomodada com alguma coisa, a gente resolve aquilo para a paciente. Então, assim, porque como é estético, é diferente, né, de eu falar para a paciente, olha, vou falar para a paciente, assim, às vezes eu até falo, porque é meu trabalho, né? Mas eu não posso falar sobre o genital de uma paciente. Então, assim, porque cada um é quase digital, né? O genital é quase uma digital, ninguém tem igual. Então, cada um tem o seu, se você está confortável, não vai tratar nada, né? Agora, outra coisa é tratamento funcional da vagina, né? Que de repente, com cada queixa, a gente pode ajudar a paciente com hormônio, ou com laser, com outras coisas. Agora, a questão estética externa, ela na verdade é muito pessoal. Então, tem gente que vai querer fazer algumas coisas, tem gente que não quer querer fazer nada e vai estar super feliz, tá bom? Entendeu, Flávia? Então, assim, é isso. A gente está aqui para ajudar. Qualquer coisa pode mandar pergunta. E eu queria já deixar meio certo com você, ali, da gente fazer uma live sobre hormônio, né? Sobre implantes hormonais, que eu acho que é um assunto que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber. A gente pode fazer na próxima, tá bom? Tá bom, Combinado. Alê? Você topa? Vamos fazer sim. Obrigada, viu? Ah, um beijo, vamos fazer a live, sim. Beijo, Tá bom. obrigado. Beijo, gente. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui. Eu vi cada nome, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Alê. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar, né?